O país é responsável pelo que aconteceu. Em que sentido? No sentido que o país precisa olhar para suas instituições de memória, precisa olhar para sua história, precisa encarar a sua história, precisa encarar as suas imagens. Isso não é só com a Cinemateca. Estamos falando de governo, estamos falando de sociedade, falando de profissionais, estamos falando do mercado, estamos falando da indústria cinematográfica. Todo mundo. A Cinemateca, ela tem uma ação muito específica, que é cuidar da memória, e isso, do ponto de vista cultural, não é prioridade. Infelizmente, não é prioridade. A última crise administrativa foi, sem dúvida, a maior crise administrativa da Cinemateca. Ela começou em 2020, quando a organização social anterior perdeu o contrato de gestão e não pôde seguir administrando a Cinemateca. Foi um período muito traumático para os trabalhadores, para a instituição. Ela sofreu uma paralisia de mais de 16 meses das suas atividades finalísticas. Isso tem um custo alto para uma instituição de memória. Os materiais eles não podem ficar sem o monitoramento, sem o acompanhamento. E no meio desse caminho ainda teve uma tragédia, que foi um incêndio em 2021. Nesse período em que as atividades finalísticas foram paralisadas. É muito material que nós temos, é um acervo muito grande. Então, a preservação, ela é uma coisa que tem que ser continuada, mas que não termina nunca. Então o risco ele sempre existe, por isso que o trabalho nunca pode ser descontinuado. Então entramos com uma equipe de 20, hoje já estamos com 40 pessoas, ainda é pouco. O ideal para a Cinemateca é que ela contasse com pelo menos 150, 200 funcionários para toda a sua estrutura, para que ela de fato alcance a sua plena operação. Mas como isso não é possível, vimos numa crescente, não paralisando o monitoramento do acervo, o tratamento do acervo, ainda que as condições sejam das mais adversas. A situação dos equipamentos que estavam sem uso durante muito tempo, eles apresentaram problemas, né? Houve um problema bastante sério com o telhado do G4, aquele galpão lá em cima, e durante muito tempo chovia fora, chovia dentro. O que tem lá dentro? Entre outras coisas, tem um laboratório, nosso laboratório. Foi um grande alívio para todos nós. O centro de documentação foi um dos menos impactados com os 16 meses de paralisação, mas quando eu quero dizer menos impactado, digo em relação à infraestrutura, infiltrações e tudo mais. A gente está no depósito de matrizes audiovisuais, onde você tem os negativos originais dos filmes, das obras, dos programas da TV Tupi, em condições ideais de temperatura e umidade. Com a nossa chegada, o monitoramento diário desse material foi retomado. A gente está no laboratório de imagem e som, a sala da revelação. O laboratório ainda não foi 100% retomado por conta de uma questão na estrutura predial. Muitos prejuízos acumulados, prioridades são muitas. Materiais sob risco de perda já entraram em processo de duplicação emergencial. Além disso, a equipe tem que lidar com os prejuízos acumulados da enchente de fevereiro de 2020, que ocorreu na unidade da Vila Leopoldina, os materiais que foram resgatados, os materiais que foram resgatados do incêndio. Então é um conjunto de urgências que precisam ser administradas com relação à coleção fílmica. A nossa grande preocupação era essa, do nitrato pegar fogo, como já pegou em 2016. Que uma parte do nitrato foi perdida, por volta de 1.000 títulos foram perdidos. Tem que ter um cuidado cotidiano. E durante 1 ano e meio,
esse cuidado não aconteceu. A coleção acabou de ser revisada agora em março, ela já estava quase 2 anos sem revisão, todos os rolos passaram por análise técnica. Para a Cinemateca desenvolver bons projetos, seria algo em torno de 30 milhões por ano. Com o contrato de gestão que nós assinamos, a União nos repassa 14 milhões por ano, mas nós somos obrigados a captar mais 40% desses 14 milhões. Estamos trabalhando para, em maio, a Cinemateca reabrir ao público, retomar a sua programação cultural com mostras, sessões especiais, cursos de formação, área de lazer para a comunidade. A nossa previsão é maio. A intenção é fazer captação e fazer parcerias e colocar esta roda para virar de uma vez por todas.